Então vamos lá. Eu separei cada vídeo desse vai ser um parágrafo. Então o quarto capítulo, a verdade da certeza de si mesmo. Parágrafo 166. Nos modos precedentes da certeza, o verdadeiro é para a consciência algo outro que ela mesma. Aqui é necessário fazer uma primeira distinção no Hegel entre certeza e verdade. Certeza é um processo interno, é uma espécie de convicção. Então eu tenho convicção de que tem um livro guardado no meu armário, mas eu ainda não tenho a verdade dessa convicção. Eu preciso ir lá e ver se esse livro está guardado mesmo. E verdade para o Hegel, então, sempre quando aparece verdade no Kojève, quando o Kojève está comentando esse capítulo, a segunda parte desse capítulo, sempre quando aparece o verbete verdade, o Kojève coloca entre colchetes realidade revelada. Então verdade para o Hegel é alguma coisa que aparece no mundo, alguma coisa que se revela na realidade. Ao passo que certeza é um processo interno. Então, nos momentos precedentes, a certeza, precedentes da certeza, o verdadeiro é para a consciência algo outro que ela mesma. A consciência partia da convicção, da certeza sensível, da percepção e do entendimento, mas essas três posturas acabavam se revelando outra coisa. Então, o verdadeiro é para a consciência algo outro que ela mesma. E algo outro que ela mesma. O verdadeiro estava no objeto. O objeto revelava a verdade da convicção da consciência. Mas o conceito desse verdadeiro desvanece na experiência que a consciência faz dele, exatamente porque o objeto ele se nega a ser perfeitamente captado. Ele é mais rico do que a convicção da consciência. O objeto se mostra antes não ser em verdade o que era imediatamente em si. Então, o objeto ele era outra coisa do que ele era imediatamente em si. Ele era outra coisa que o essente da certeza sensível, ou existente da certeza sensível, a coisa concreta da percepção, a força do entendimento. Pois esse em si se revela uma maneira como o objeto é somente para um outro. Então, a consciência saca que, na verdade, o que o objeto era ali era somente aquilo que ele era para ela e não o que ele era nele mesmo. O conceito do objeto se suprassume no objeto efetivo. Então, o objeto efetivo ele é mais rico. Ele tem a dinâmica própria que não está na consciência, mas está no objeto. A primeira representação imediata se suprassume na experiência. E a certeza vem a perder-se na verdade. Então, aquela primeira atitude que a gente tinha com o objeto, ela se mudava na medida em que ela se transformava na medida em que a gente se debruçava sobre o objeto. E aquela certeza que a gente tinha desvanecia. Veio perder-se na verdade. Que era exatamente esse contragolpe dado pelo objeto na atitude da consciência. Aí o Hegel continua. Surgiu, porém, agora, o que não emergia nas relações anteriores. A saber, uma certeza igual à sua verdade. Já que a certeza é para si mesma o seu objeto. A consciência é para si mesma o verdadeiro. Então agora certeza e verdade são a mesma coisa, porque a consciência não está querendo conhecer um objeto. Ela está querendo conhecer a si mesma, ela vai fazer a experiência de si e não a experiência do outro. Nesse momento, quando ela faz a experiência de si, a convicção interna e a revelação, elas são o mesmo. E aí então agora nós temos uma peculiaridade desse capítulo, que a consciência está conhecendo a si mesma. A consciência é para si mesma o verdadeiro. Sem dúvida, a consciência é também nisso um ser outro, isto é, a consciência distingue, mas distingue algo tal que para ela é ao mesmo tempo um não diferente. Então aqui a gente pode pegar uma primeira, essas coisas dialéticas malucas, né, da coisa da identidade da diferença. Então nos 3 primeiros capítulos, a gente tem a consciência tentando conhecer o objeto. Esse objeto sempre dá um drible na consciência, revelando a verdade da convicção, ser parte da convicção e que chega aqui com a verdade. Nesse momento, a consciência está tentando conhecer ela mesma. Então, convicção e verdade são o mesmo. Convicção é igual a verdade. E aí, nesse momento, a consciência ela distingue o ser outro, que é ela mesma. Mas ela distingue ao mesmo tempo como um não diferente. Então, aqui há uma identidade da consciência com a consciência e uma diferença. Ele vai desdobrar isso ao longo dessa introdução, desses 11 primeiros parágrafos do capítulo 4. Aí o Hegel vai. Chamemos conceito o movimento do saber. E objeto, o saber como unidade tranquila ou como eu. Então o conceito vai ser o movimento da consciência. Aqui a gente tem o eu
como conceito, esse movimento. E objeto, esse eu como unidade tranquila. Aqui, quietude. Aqui, movimento. Então vemos que o objeto corresponde ao conceito, mas não só para nós, mas para o próprio saber. O objeto corresponde ao conceito exatamente, porque o objeto ele é exatamente o movimento do saber. E ele fala, mas não somente para nós, mas para o próprio saber. Aqui é necessário fazer mais uma paradinha aqui. Ao longo da fenomenologia do espírito, o Hegel fala em vários momentos do para nós e para ela. O que ele está querendo dizer com esses dois vetores é o seguinte: quando o Hegel fala para ela, ele está querendo dizer que é um movimento que a consciência está fazendo nessa descoberta do mundo, nessa experiência do mundo. É o movimento da fenomenologia da consciência, de como é que a consciência está lidando com a realidade. E para nós, somos nós que estamos lendo o livro que estamos fazendo esse movimento de olhar externamente. Então tem alguns momentos em que para nós uma coisa já é uma parada, mas para a consciência essa coisa ainda é outra parada. E aí o que a consciência vai fazer, nesses momentos que o Hegel usa essa figura, é que dizer, bom, daqui a pouco a consciência vai descobrir que isso que é para ela, ela vai chegar nesse ponto que é o para nós, nesse ponto em que a gente já saca, daqui a pouco ela vai sacar aquilo que a gente já saca. Ela vai entender aquilo que a gente já entende. Mas nesse momento do texto, há uma perfeita sobreposição. Aquilo que é o... Como é que ele fala? Então vemos que o objeto corresponde ao conceito, não só para nós, para quem já sabe das coisas, para quem está lendo esse livro aqui, mas para a própria consciência, mas para o próprio saber, para essa própria experiência de saber que a consciência está fazendo. Então aqui há uma sobreposição entre o para nós e o para ela. Por que essa perfeita sobreposição? Porque agora nós estamos como é que eu vou dizer? Na terra pátria da verdade. Agora nós estamos nesse campo em que não há uma ilusão ou não há um erro sobre aquilo que a consciência está conhecendo. A consciência, o movimento de conhecimento já a coloca dentro da própria coisa, dentro, digamos, da coisa em si. Ao passo que nos 3 primeiros capítulos a consciência está conhecendo um outro, que sempre se furta. Ou de outra maneira, chamemos conceito o que o objeto é em si e objeto o que é o objeto para um outro. Então fica patente que o ser em si e o ser para o outro são o mesmo. Então, novamente, aqui você tem essa sobreposição, ou essa correspondência entre a coisa que conhece e a coisa que é conhecida. Com efeito, o em si é a consciência, mas ela é igualmente aquilo para o qual é um outro, o em si. Então, é que ele está só dizendo essas paradas de um jeito mais cabuloso. Então, com efeito, o em si é a consciência. Em si. Mas ela é igualmente aquilo para o qual... Ela é igualmente aquilo para o qual é um outro, o em si. Então, a consciência ela é o termo cognoscente, o termo conhecido. O termo que quer conhecer e o termo que quer ser conhecido. Aquilo para o qual o outro, para o qual é um outro, o em si. É para a consciência que o em si do objeto e seu ser para o outro são o mesmo. Então, é para a consciência que o em si do objeto e seu ser para o outro são o mesmo. Então, o em si do objeto e o ser para o outro. Vamos mudar esse negócio aqui agora, que eu acho que fica melhor. Que ele fica fazendo esses jogos mesmo. O objeto no Hegel ele sempre vai transmutando, porque são só momentos. Então, é para a consciência que o em si do objeto e seu ser para o outro. Ser para o outro. Eu vou colocar esse outro de A aqui, porque eu entrei nessa celeuma hegeliana a partir do Lacan.
Assim, não acho que o Lacan seja necessário para ler o Hegel, nem coisa do tipo, não, mas eventualmente vai poder ser útil para nós aqui. Então é para a consciência, voltando aqui, que o em si do seu objeto e seu ser para o outro são o mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa. O em si e o ser para o outro. O eu é o conteúdo da relação e a relação mesma. Então, olha só. O eu ele é o conteúdo da relação. O eu é a relação mesmo. E o eu também é o princípio da relação, se a gente quiser, né? A forma da relação, ou ainda o termo de partida, a convicção da relação. É a primeira atitude. A gente pode chamar de convicção aqui mesmo, porque é de onde parte. Só que lembrando, convicção ou certeza, certeza da relação. Convicção, mas a gente tem que lembrar que convicção aqui é igual a verdade. O eu, o conteúdo e a relação mesmo. Defronta um outro e ao mesmo tempo ultrapassa. E esse outro é para ele apenas ele próprio. Então esse eu vai defrontar com esse eu aqui como conteúdo. Esse conteúdo também vai dar um drible nele, porque o eu, ele é, assim como o objeto, ele é mais rico do que as proposições ou as pressuposições que a consciência coloca sobre si mesmo. E esse outro do eu, aqui como outro, é também o próprio eu. Então tem que colocar isso aqui como identidade aqui agora. Isso aqui agora é essa identidade. Assim, aqui surge um tema que eu acho que é razoável mencionar agora, que desse eu como um outro. Ao longo da história da filosofia, a gente tem algumas elaborações sobre esse estranho que nos habita. Você tem, por exemplo, o cogito cartesiano, que seria a nossa alminha, o nosso fundo. O Kant fala de uma coisa que pensa, coisa pensante kantiana, que é aquela substância que nos faz pensar. O Hegel ele vai chamar esse fundinho de negatividade, ou de próprio eu, ou qualquer coisa do tipo. O Fichte vai falar que é um não-eu dentro do eu. E, contemporaneamente, modernamente, sei lá, no nosso tempo, eu acho que quem mais... Aliás, um dos que trabalhou a partir desses termos foi o próprio Freud, que ele vai dizer que é um inconsciente que nos habita, que é uma pulsão de morte que nos habita. Então, esse outro que nos habita, ele também é eu. E aí que o Lacan vai fazer uma leitura do Freud, dizendo assim, que ele pega uma frase do Freud, dizendo assim, ali onde isso estava, devo advir como sujeito. Esse estranho que me habita, eu devo me apropriar desse estranho como eu. Então, quando um sujeito, alguém comete uma espécie de ato falho, o que o Freud nos convida? Nos convida a falar assim, não, mas o que esse ato falho diz sobre você? Quando você sonha, o que esse sonho pode falar sobre você? Porque, a princípio, um sonho é um negócio estranho, mas o que esse sonho pode dizer sobre você? E, ao mesmo tempo, quando alguém faz alguma coisa que ele não achava que era capaz, ele fala, gente, então no final eu era capaz, para o bem ou para o mal, né? Seja de construir uma grande obra de arte, seja de cometer, sei lá, um grande assassinato ou um morticínio.